Eu imaginava a Chácara Klabin como só mais um bairro de prédios aqui de São Paulo. Mas andando aqui, a sensação foi bem diferente, porque apesar de ter prédio para todos os lados, o bairro é muito silencioso. E ao mesmo tempo, parece tudo perto. Você sai do metrô e já vê mercado, farmácia, restaurante, rua arborizada. Então hoje eu vou dar uma volta pela Chácara Klabin para tentar entender melhor por que esse bairro ficou tão valorizado nos últimos anos. E descobrir a relação em comum entre uma família poderosa, uma antiga favela e a lenda Adoniran Barbosa com esse bairro. Oi pessoal, eu sou o Richard e esse é mais um A Pé Por Aí. Então já deixa o seu like para fortalecer o canal e bora dar uma volta pelo bairro da Chácara Klabin. Salve, salve pessoal, começando mais um A Pé Por Aí, aqui na estação Chácara Klabin. Aqui são duas linhas de metrô, a linha 5 lilás e a linha 2 verde. E primeiras impressões, quando eu saí da estação, eu coloquei ali os pés nas ruas do bairro, foi que o bairro é um bairro bem discreto. E logo de cara a gente já percebe que não vai ser um bairro com aquele comércio popular intenso, com muita gente caminhando nas ruas, nas calçadas, aquele trânsito intenso todo. Por ser uma segunda-feira, quase 9 horas da manhã, já estava um movimento bem tranquilo e as ruas assim super calmas. E outra observação, logo que você sai da estação, é de que é um bairro predominantemente de prédios. E prédios até bonitos, não é aquele padrãozinho de prédio todo cinza ou preto, com aquelas varandinhas todas iguais. Então os prédios seguem ali um padrão de estética um pouco mais diferenciado, mais rigoroso. Até porque a gente está num dos bairros mais luxuosos, de alto padrão aqui de São Paulo. E um dos maiores diferenciais da Chácara Klabin é que a mobilidade é bem privilegiada, porque tem acesso muito rápido, por exemplo, para a Avenida Paulista, tem bairros como Moema, Vila Mariana, Paraíso, tudo aqui próximo. A gente está entre o Parque do Ibirapuera e o Museu do Ipiranga. Então a gente tem as duas linhas do metrô, a linha 2 verde e a linha 5 lilás. Eu estava dando uma pesquisada em algumas plataformas e o preço médio do metro quadrado aqui está entre 9 a 18 mil reais. E tem imóveis de 1,5 milhão a mais de 2 milhões de reais. Então é um bairro que o padrão é lá em cima, o custo de vida é lá em cima, porém ele casa essas duas coisas: localização com silêncio, segurança, tranquilidade. E para São Paulo isso é ouro, né? E assim, deu para entender ali que nessas ruas mais centrais do bairro realmente existe menos comércio. Então são mais os prédios, alguns sobrados, umas casas bem construídas, bem bonitas. Porém o comércio não está tão longe daqui. Você dá uma andadinha pouco, assim, a pé mesmo, você consegue chegar nas ruas que existem ali padarias, mercados, lojas. Então você não está longe desse comércio todo. Então você não depende absolutamente do carro para fazer suas coisas no dia a dia, o que também é um ponto positivo aqui do bairro, por ele não ser um bairro tão grande também. Então você acessa as praças aqui próximo. É um detalhe bem legal e interessante que deixa o bairro ainda melhor. Só que existe uma coisa que talvez muita gente não imagine olhando para o bairro hoje. É que essa região já foi completamente diferente do que ela é hoje. O nome Chácara Klabin vem das antigas terras da família Klabin, ligada à indústria do papel, uma das famílias empresariais aí mais tradicionais e influentes do Brasil. O próprio nome já entrega isso, né? Porém tem outra curiosidade, é que durante décadas essa área aqui ficou marcada pela chamada Favela do Vergueiro, que chegou a ser uma das maiores favelas de São Paulo. Então é até estranho pensar nisso andando aqui hoje no bairro, porque atualmente aqui é outro padrão. Você vê prédio alto, condomínio de luxo, as ruas bem cuidadas, mas boa parte dessa transformação aconteceu principalmente a partir das décadas de 70 e 80, quando a região começou a mudar muito rápido. Então antes da favela era uma região de chácaras, depois teve essa invasão nas décadas de 40 e 50. Essa favela do Vergueiro, que era uma das maiores de São Paulo, ela chegou a ter 900 barracos e mais de 7 mil pessoas vivendo aqui. E ela ficava aqui nessa área, entre a Vila Mariana, Jardim da Glória e Ipiranga,
pegando trechos aqui da Chácara Klabin. Inclusive eu dei uma passada lá na rua Francisco Cruz, que era uma das ruas onde a favela ficava. Alguns documentos aí apontam como essa rua sendo um dos locais ali da favela. Porém hoje nada lembra isso, nada lembra a favela, ocupação, nada. Visualmente o bairro está totalmente diferente. Então até a extinção da favela, que foi ali no final dos anos 60, e o começo da urbanização aqui do bairro, que foi entre as décadas de 70 e 80, muita coisa mudou. O bairro foi tendo outra cara completamente diferente e chegamos no que é hoje atualmente a Chácara Klabin. Inclusive eu estava lendo e achei legal esse termo que usaram para ela, que é um bolsão residencial de alto padrão. E é bizarro pensar em como essas regiões, esses bairros, locais que a gente mora ou passa hoje, podem ter mudado tanto, né? Em cerca de 100 anos, aí, até menos em alguns lugares. Mas é muito interessante, isso chama bastante minha atenção. Gosto muito de pensar nesses lados do que era antes. Então a gente olha um bairro hoje com essas ruas super tranquilas e calmas, né? Enquanto a gente andava aqui, poucas pessoas andando, né? Tinha até uma galera passeando com os cachorros, saindo de casa para trabalhar, mas é um fluxo de pessoas bem pequeno. Aí você faz uma reflexão de como era essa região cheia de barracos. Inclusive eu vou deixar umas poucas imagens que eu achei dessa favela aqui passando e fazendo um exercício de imaginação, como eram essas mesmas áreas aqui, esses mesmos vales, cheios de gente, cheio de pessoas passando de um lado para o outro. Devia ser uma rotina e um dia a dia super diferentes do que a gente está vendo aqui hoje. E só mais um detalhe sobre a antiga favela que existia aqui, que ela foi imortalizada numa música pelo Adoniran Barbosa. O nome da música é Despejo na Favela, ela é de 1969 e ela retrata o fim da comunidade que existia aqui. Olha, eu acho que vale muito vocês procurarem essa música, darem o play aí, porque ela é bem interessante. Bem, detalhes aí dos bairros e dos lugares que a gente passa, que acho que são bons para a gente guardar, para a gente ter aí na memória, a gente não deixar morrer esses pequenos detalhes e situações que levaram os bairros a ter hoje o futuro que eles têm. E continuando a caminhada aqui pelo bairro, o cenário ele quase não muda, é o tempo todo condomínios, muros, grandes fachadas, então tem portaria para todo lado, câmera de segurança, o bairro é bem vigiado. Aqui eu já desci numa rua que tem alguns comércios, Padaria Iracema aqui, que foi uma das sugestões aqui do Mario Forever, que deu a sugestão de fazer esse vídeo, e ele comentou para passar ali perto da Padaria Iracema, deu algumas outras dicas ali do bairro. Eu queria agradecer ao Mário aí pela sugestão, pela dica de vir até aqui, o bairro da Chácara Klabin, que olha, um dos bairros mais gostosos e agradáveis aí que eu andei nos últimos tempos. Obviamente que vai ter gente que vai criticar aí as fachadas, os prédios, existe todo um debate sobre isso, sobre essas ilhas de segurança que existem nesses bairros, onde as portarias são todas blindadas, os muros acompanham toda a rua ali, então fachadas mortas, digamos assim, mas quer queira, quer não, aqui é um bairro aparentemente bem seguro. Queria aproveitar até pedir, se você mora ou frequenta o bairro aqui e sabe como funciona essa dinâmica, principalmente de segurança aqui do bairro, deixa aí nos comentários. Você sabe se é um bairro tranquilo, se não é. Lendo relatos em redes sociais e alguns recortes de matérias em jornais, a gente lê que é um bairro tranquilo e seguro. Um bairro de alto padrão, com bastante segurança, tranquilidade. Um bairro composto aí basicamente por muitas famílias. Pelo que a gente lê é isso. Mas quem mora e frequenta o bairro pode dizer muito melhor como que é a dinâmica de vida aqui no bairro da Chácara Klabin. Qual que é a sua dinâmica de vida aqui com o bairro, se você gosta de morar aqui, se você moraria num bairro desse, se você gostaria de morar num bairro assim, tão cheio de prédios, tão tranquilo e tão calmo, com ruas vazias e silenciosas e prédios para todos os lados. Deixa aí nos comentários, a gente vai gostar bastante de ler. E a gente vai chegando ao fim desse vídeo. Já queria pedir, se você chegou até aqui, para você deixar o seu like, porque isso fortalece muito o nosso conteúdo, a chegar para mais gente, que gosta de conhecer os bairros de São Paulo, para conhecer as histórias também escondidas por esses bairros. Então se inscreve aí, deixa o seu like, ativa as notificações que a gente posta vídeos todas as semanas. Se quiser deixar sugestões de bairros também para a gente conhecer, deixe aí nos comentários sugestões de lugares que vocês gostam, que vocês acham legal da gente trazer aqui para o canal,
para outras pessoas também conhecerem essas histórias e conhecerem bairros novos, porque São Paulo é uma cidade tão grande que às vezes a gente conhece ali 2 ou 3 bairros que estão ao nosso redor. Isso já é bastante coisa para uma cidade como São Paulo. Para mais gente conhecer bairros fora de suas bolhas, deixe aí nos comentários para a gente trazer aqui no canal também. Então muito obrigado por assistir e a gente se vê nos próximos vídeos.